E no dia seguinte, a gente acaba se esquecendo do que Deus fez e a gente fica sendo lado para o inimigo agir na nossa vida. Infelizmente, nós somos setados a todo tempo, né? A todo instante nós somos setados. Foi o que aconteceu com Elias. Elias venceu os profetas e no outro dia, por medo, ele foi setado com o quê? Com as setas de angústia, de depressão, de medo, do apavoro. E Elias caiu no mundo, Elias vazou, né? E Elias acabou indo para um deserto. Eu vou deixar aqui para os irmãos. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de Gissé, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte. Está aí, irmãos, ó, como Elias é um homem que venceu vários profetas de Baal. No outro dia ele estava clamando a morte. No outro dia ele estava pedindo para que Deus tirasse ele, né? Levasse a vida dele. Eu falo que isso daí aconteceu comigo. Quando eu passei num momento meu de tribulação, no momento mais difícil da minha vida, eu clamei a Deus a morte. Eu pedi para que Deus me levasse, para que Deus cessasse ali a minha vida. Só que Deus tinha coisas maiores para a minha vida, né? E eu clamei de uma forma que eu creio que eu pedi do mesmo jeito que Elias pediu, pedindo a morte, pedindo para, né, a vida fosse ceifada. E Deus me deu a oportunidade de estar aqui vivo. Ele não ouviu esse meu pedido, ele não ouviu esse meu clamor, porque era um pedido errado, porque eu estava setado na minha vida pelo inimigo com a seta da angústia, a seta da depressão. E Deus fez mais na minha vida. Eu quero deixar para os irmãos, falar para os irmãos. Quando eu passei por essa situação difícil aí, que muitos sabem, que o pastor Manuel, o pastor Sebastião aí foram os homens que me sustentaram, o pastor Lacinho me sustentaram em oração. E eu saí daquele lugar e eu comecei um trabalho sozinho ali na guarda. Comecei sozinho. Eu me fechava num quartinho ali que tem de bagunça, pastor, e clamava a Deus. Todo dia, 7h30 da manhã, eu estava ali clamando. De segunda a sexta. E quando eu não clamava ali, eu estava clamando na minha casa, eu não perdi um dia. E para a honra e glória de Deus, hoje eu tenho cerca de 15, 20 guardas lá que todo dia estão no culto comigo. Então, olha o que Deus faz, né? Deus tira toda a nossa ansiedade, Deus tira toda a nossa preocupação. Basta nós clamarmos a Ele. Eu não sei o que cada um aqui pede, eu não sei o que cada um aqui está precisando, mas eu sei de uma coisa, que Deus ele é fiel e justo para cumprir na vida de cada um. Amém? Porque eu vi acontecendo na minha vida. Eu vi acontecendo. E cada vez mais, quanto mais nós clamamos, mais Deus faz. Esta semana aqui, para a honra e glória de Deus, eu tenho um testemunho tremendo, além de tudo que eu passei. Estava minha esposa com a Eloá, com a minha netinha. Elas pararam numa rua, com a Aline, elas ficaram dentro do carro, as duas. A Aline desceu do carro, foi resolver o que tinha para resolver. E nisso a Ângela escutou um barulho de sirene vindo. Um barulho muito alto de sirene vindo. E a Ângela tortou o pescoço de dentro do carro para olhar o que estava acontecendo. A hora que a Ângela olhou, a viatura da Polícia Militar vinha vindo com tudo em direção ao carro. E a Ângela simplesmente clamou, pôs a mão e clamou a Deus. De cima, a viatura estava em cima do carro. O motorista, o soldado, virou o volante, deu no poste, acabou com a viatura. Agora imagina se tivesse pego no carro onde estava a minha família. Meu Deus. Então, mais uma vez eu vi a mão de Deus agindo na minha vida. Eu vi a mão de Deus agindo na minha família. Então, irmãos, não desista de clamar. Elias passou o que passou e Deus falou que não. Deus falou que não era o tempo de matar ele. E ele foi para o deserto, andou 40 dias até chegar e se abrigou numa caverna. Imagina um camarada andando 40 dias sem direção. E mesmo assim Deus o sustentou. Deus deu comida, Deus mandou o pão, mandou a água lá para ele. Olha que Deus tremendo. E foi o que Deus fez na minha vida. Ele mandou a água, mandou o pão. Amém, irmão? Eu quero deixar para cada um de vocês nessa noite. Amém. Jesus. Glória a Deus.
foi invitado para qualquer um dos irmãos que está falando aqui. E está muito bom, muito gostoso. E aí o Gabriel ministrando aí a palavra. Aí o dom da palavra na vida do moço, né? Muito novo. Vai ser pregador da palavra e vai ser no ensino. Nós vamos usar as duas linhas. Ensino, palavra. Amém? Então está aí, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Amém, irmãos? Quero cumprimentar a todos, agradecer a todos. Amém. Estou feliz por estar aqui. Glória a Deus. Na presença de Deus. Feliz aí com os testemunhos do Marcos, né? A experiência que Deus está dando a ele. Logo que o Marcos foi na minha casa, depois de passou aí por esse vale. Obrigado, Horaci. Eu disse para ele que Deus ia fazer na vida dele era grande. Glória a Deus. Tudo aquilo era o começo de algo que Deus ia fazer. Lembra disso, Pai? Na cozinha da minha casa. Deus está trabalhando, Deus está ministrando, e Deus vai conduzir, porque é assim que Ele trabalha. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu quero ler hoje uma passagem da Bíblia muito lida, muito pregada, principalmente pelos jovens, né? Faz tempo que eu não leio essa passagem aqui, não prego, ministro sobre ela, mas eu quero que você abra em 1 Samuel capítulo 16, amém? E eu quero aqui meditar contigo em alguns pontos da palavra. E antes de nós lermos aqui, irmãos, eu quero dizer assim para a igreja, né, que nós estamos vivendo aí um momento assim importante, né, na vida da nação. Inclusive hoje foi proclamado aí um jejum em prol da nação. E eu não vou perguntar aqui quantos jejuaram hoje, mas o jejum de hoje eu fiz ele ontem. Eu estava conversando com a minha filha essa semana e ela falou: pai, bem complicado jejuar no domingo, vamos fazer uma escala para a igreja, quem quer entra, ele faça e manda no grupo. Então nós fizemos lá uma escala de jejum de amanhã, ou de hoje até o dia 30. Então, quem quer participar está entrando. Eu já escolhi há um dia para estar entrando na brecha. E nós temos orado, irmãos, e temos que clamar a Deus. É momento de orar pela nação, é momento de interceder. E a igreja, esse é o papel da igreja, de orar. Eu estou dizendo isso para incentivar você a se pôr na brecha, a se lançar diante de Deus e clamar, porque quando a oração Deus faz, Deus opera. Amém? Mas vamos aqui, irmãos, então, para a palavra. Nos diz aqui, irmãos, a Bíblia, que capítulo de número 16, deixa eu ligar aqui um negócio aqui, já tem um negócio ligado ali, mas deixa eu ligar aqui um. Então, irmãos, capítulo 16, nós vamos ler, mas eu quero ler um versículo do capítulo anterior, que diz aqui o seguinte, versículo de número 34, diz assim: então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa. 35, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Então, essa palavra aqui, ela vai finalizando aqui a trajetória de Saul como rei, antes de Deus o rejeitar. Capítulo 16, irmãos, diz o seguinte: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul,
havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e venho enviar-te a Jessé, o benedita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como eu, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade se deram conta, tremendo, disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a altura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e esse que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Somente até aqui. Amém? Amém. Se você puder deixar aí a sua Bíblia aberta, nós vamos ver mais algo aí da palavra nesse momento. Amém? Vamos ver algo aí da palavra. E nós vemos aqui, irmãos, essa palavra, e aqui fala da unção de Davi como rei. E aqui fala da rejeição de Saul. Nós sabemos que Saul, no capítulo 8 desse mesmo livro, fala que o povo pediu um rei. Na época Samuel ficou triste porque o povo havia pedido um rei. E Samuel orou a Deus, e Deus disse para Samuel: dá o rei ao povo, dá o que o povo está pedindo. Então, irmão, Saul ele surge no cenário dessa forma, e ele é ungido rei por Samuel. Só que Saul, coitado, eu digo coitado porque ele não teve um fim feliz. Ele não teve um fim bom. Tinha tudo para dar certo. Saul, ele começou a quebrar alguns princípios de Deus. Saul, ele começou a não obedecer a palavra de Deus que estava sendo liberada a ele. Então aí, não obedecendo a palavra de Deus, Saul começa a cair diante de Deus. Saul ele chegou até oferecer sacrifício, algo que podia ser feito apenas pelo sacerdote. Ele ofereceu o sacrifício como se fosse sacerdote, por conta da angústia
da pressão que ele estava sofrendo do povo. Deus mandou sair e destruir uma nação, que é os amalequitas. Mata todos, mata animais, mata tudo, passa tudo ao fio da espada. Saul foi lá, cresceu o olho em cima dos animais, pegou os animais mais bonitos que tinha e trouxe, não matou como Deus mandou. Pegou o rei dos amalequitas, trouxe preso, não matou como Deus havia dito para matar. E aí Deus fala com Samuel, isso está no capítulo 15: me arrependo de ter colocado Saul como rei diante do povo. Eu rejeitei Saul. E aí Samuel procura Saul para dizer isso para ele. E Samuel disse para Saul: Deus te rejeitou e já colocou, já achou alguém melhor do que você para ocupar o seu lugar. Saul insiste com Samuel para que Samuel orasse por ele, para que Samuel revertesse aquela situação. Eu não posso fazer nada porque Deus já te rejeitou. Situação complicada hoje. Saul disse para Samuel: eu vou ao sacrifício agora, vamos comigo ao sacrifício. Acompanha eu no sacrifício perante os anciãos de Israel. Como que Deus ia aceitar o sacrifício de Saul, sendo que Deus o havia rejeitado? Saul já vivia de aparência, e naquele momento vai oferecer o sacrifício, e quer Samuel com ele para manter as aparências. Saul não deu certo como rei. Saul podia começar a se humilhar diante de Deus. Nós conhecemos Deus, irmãos. Nós conhecemos o amor de Deus. Nós conhecemos a misericórdia de Deus. E que quando o homem se humilha diante dele, não importa o que esse homem fez, ele alcança o perdão de Deus, ele alcança a misericórdia de Deus. Saul, em vez de trilhar um caminho para buscar a sua salvação, ele preferiu continuar vivendo de aparência. Então, o problema de Saul, irmãos, não era que ele não era um bom guerreiro. Saul era um guerreiro bom. Saul era rápido. Saul, com uma espada na mão, ele e o seu filho, eles faziam proezas. Mas Saul foi rejeitado, não porque não era um bom guerreiro, mas Saul foi rejeitado porque começou a desobedecer a Deus. Saul foi rejeitado porque começou a desprezar a palavra que Deus estava liberando para a vida dele. Sabe, irmãos, tudo que Deus quer é que eu guarde a palavra dele. Tudo que Deus quer é que você guarde a palavra dele. Tudo que Deus quer é que você ame ele. Tudo que Deus quer é que você viva para ele. Deus não exige muito de nós. O que Deus exige de nós, a nossa obediência. O que Deus exige de nós, o nosso amor para com ele. Porque quem faz a obra é ele, quem trabalha é ele, quem convence é ele, quem guerreia é ele, quem dá vitória é ele. Deus só os quer posicionados para dar vitória. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus, ele chega para Samuel, diz: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado?
um homem amoroso. Samuel sofreu muito com a derrota de Saul. E Deus ele chega para Samuel e fala: até quando você vai ter dó de Saul? Enche teu vaso de azeite e vem. Vem aonde? Vem a mim. Enche o vaso de azeite e vem a mim, que eu vou te enviar a casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu lhe provi de um rei. Enche o vaso de azeite e vem. Vem a mim que eu vou te enviar. Vem a mim que eu vou te conduzir. E quando você chegar lá, eu vou te dirigir, eu vou te conduzir, e eu vou te mostrar o que você deve fazer. Está entendendo? Samuel chega na casa. Primeiro ele tem uma preocupação. Peraí, Saul reina. Se ele ficar sabendo que eu fui ungir um rei, ele me mata. Esse negócio fica entre nós, Samuel. Ninguém precisa saber que você foi ungir um rei. Mas é preciso ungir um rei. É preciso. Como que eu faço? Eu pego uma bezerra das vacas e vai até Belém e diz: eu vim sacrificar. Convida Jessé e os seus filhos para se santificarem. E na hora do sacrifício você vai ungir aquele que eu te dirigi para você ungir. Nós vemos aqui, irmãos, que Jessé santificou seus filhos, preparou seus filhos, e no momento de passar diante do profeta, Jessé colocou talvez um dos filhos mais bonitos, mais formoso, mais velho. E quando Samuel olhou para aquele moço, falou: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Deus não atenta para a sua altura, nem para a sua formosura, sua estatura, porque eu tenho rejeitado. O homem olha a aparência, eu olho dentro do coração. Amém, irmãos? Eu amo a Deus, irmãos, porque Deus, Ele me sonda, Ele me conhece. Deus te sonda, Ele te conhece. Se nós dependêssemos de algumas pessoas para nos examinar, para nos avaliar e para dar uma nota para nós, ou para nos aprovar diante de alguma coisa, nós estamos enrolados. Mas nós estamos diante de um Deus que sonda o nosso coração. Nós estamos diante de um Deus que o olhar dele vai além daquilo que nós podemos ver. Ele penetra o mais profundo da nossa vida e ele sonda. E ele conhece você no profundo, viu? Ele conhece você no profundo. Ele conhece você. Passou o segundo filho, Deus falou: também não aproveite. Passou o terceiro filho, também não aproveite. Passou todos os 7 filhos diante do profeta, e Deus não acendeu o sinal verde para o profeta. E o profeta, então, quem sabe, questiona Deus. Não sei. A Bíblia diz que ele fala a Jessé: acabaram-se os mancebos. E aí Jessé diz: ainda falta o menor. Ele está no pasto cuidando das ovelhas. E aí Samuel diz: manda chamar ele, porque ninguém se assenta em volta da mesa enquanto ele não chegar.
Aleluia. Irmãos, eu gosto disso, irmãos. Eu gosto disso, irmãos. Isso mexe comigo, irmãos. Porque eu sendo o que sou, Deus me viu. Eu sendo o que sou, Deus olhou para mim. Eu sendo pequenino, Deus olhou para mim. Deus me escolheu. Deus me chamou pelo nome. Deus chamou você pelo nome. Deus olhou para você. Deus te achou entre uma multidão. Deus achou você. E Deus chamou você para estar na presença dEle. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Talvez você tenha sido humilhado por algumas pessoas. Talvez as pessoas não te enxergam. Talvez as pessoas não percebem você. Parece que você é invisível aos olhos das pessoas. Ninguém dá nada por você. Você é esquecido. Você é deixado de lado. Mas nós estamos diante de um Deus que não esquece ninguém. Ele contempla tudo. Nada passa despercebido diante dos seus olhos ou diante do seu olhar. É diante desse Deus que nós estamos hoje. É diante desse Deus que nós estamos. Avançando aqui, Samuel está lá cuidando das ovelhas, ou Davi está cuidando das ovelhas, e de repente alguém chega e chama por Davi. E Davi se apresenta, e ele então fica sabendo que o pai dele está chamando ele. O profeta está te chamando. Você precisa ir, Davi. Você precisa ir correndo, Davi. Eu fico imaginando que ali era um banquete, irmãos. Ali eles iam oferecer um sacrifício para Deus. Deus ia participar daquele sacrifício. Deus ia participar daquele banquete. Mas o povo ia comer naquele sacrifício. O povo ia comer naquele banquete. Só que ninguém pôde sentar em volta da mesa, porque a pessoa principal que tinha que estar ali não estava ali. Imagina as pessoas olhando para o almoço que está em cima da mesa, olhando para tudo que havia sido preparado, a fome, mas ninguém podia tocar em nada, porque Davi tinha que chegar, o menor tinha que chegar, aquele que ninguém deu nada por ele tinha que chegar. Só daí ia dar continuidade naquela cerimônia. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Davi chega e pisa na porta, pisa na soleira daquela porta. E aí Deus acende o sinal verde para o profeta. Está diante de ti o meu ungido. Pode derramar o azeite sobre a sua cabeça. Glória a Deus. A Bíblia diz que Davi é ungido entre os seus irmãos. Coisa linda. Coisa maravilhosa. Talvez você está preocupado com algumas coisas de Deus que parece que está demorando na tua vida. Mas não tenha pressa. Porque Deus sabe o que está fazendo e Deus sabe como trabalhar. Está entendendo? Davi é ungido rei. E Davi volta para o pasto para cuidar das ovelhas. Peraí. Mas o lugar de rei é no trono. Se eu fui ungido rei, eu quero sentar no trono. Eu tenho um trono para sentar nele. Só que Davi volta para o meio do pasto cuidar das ovelhas. Continua a sua vida normal.
Deus, continue ali ouvindo o Espírito Santo no seu dia a dia, e Deus trabalhando na vida daquele moço. Mas é interessante, irmãos, que a Bíblia diz assim, que quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus que estava em Saul saiu de Saul e entrou em Davi. Agora a unção que estava em Saul foi transferida para Davi. E a Bíblia diz que um espírito mau da parte de Deus é enviado para perturbar Saul. Agora Saul é um homem perturbado. Agora Saul é um homem que às vezes fica endemoniado. Agora o rei está enlouquecido, descontrolado, cometendo atitudes desagradáveis às pessoas. Aí alguém falou assim: rei, o senhor gosta tanto de música, manda chamar um homem que toca bem. Esse homem, ao tocar a sua harpa, o seu instrumento, o senhor vai se sentir melhor dessa perturbação que assola sobre. Aí, uma outra pessoa entrou na conversa: eu conheço um moço, filho de Jessé, um menino que toca muito bem, e Deus é com ele. E aí Saul falou: então manda procurar alguém que toque bem, e que Deus seja com ele. Observa isso, irmãos. Observa isso. Saul tinha Deus na sua vida, mas agora ele não tem mais. Saul tinha o Espírito de Deus habitando nele, agora não tem mais. Saul tinha uma unção de rei sobre ele, agora não tem mais. Mas ele quer alguém de Deus para ficar perto dele, porque ele sabia que a situação dele era para Deus. Ele sabia que só Deus podia dar vitória para ele naquela situação que ele está enfrentando. O que eu aprendo com isso? Saul não deu valor naquilo que ele tinha de Deus. Saul desprezou as coisas de Deus. Ele desprezou. Eu quero aqui trazer um alerta para os nossos corações nessa noite. Não despreze as coisas de Deus nunca. Não despreze as coisas de Deus, seja elas pequenas, sejam elas grandes. Não despreze as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então não despreze as coisas de Deus. Valorize aquilo que você tem de Deus. Valorize o pouco que Deus deu a você. Se você cuidar disso com carinho, se você cuidar disso com amor, Deus vai derramar mais na tua vida. Mas se você desprezar, vai secar até isso de Deus que veio na tua vida. Porque isso aconteceu com Saul. Isso está aqui, irmãos, para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Eu não quero ser rejeitado por Deus, eu não quero ser reprovado por Deus. Então eu tenho que trilhar o caminho que me leva a receber a aprovação de Deus. Se esforce. Guarda o que tens, para que ninguém tome essa tua coroa. Você tem de Deus, viu? Você tem de Deus, viu? Você pode achar que o que você tem é pouco. Você pode achar que o que você tem é pequeno. Mas você tem de Deus. A unção de Deus está na tua vida. O brilho de Deus está na tua vida. O Espírito de Deus está na tua vida. E o Espírito de Deus que habita em você é a garantia de que você pertence a Deus. É o selo de Deus na tua vida.
Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não entristeça o Espírito Santo. Não extinga o Espírito. Não apague o Espírito. Não anule o Espírito. Zela pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Seja amigo do Espírito Santo. Seja íntimo com Ele. Ame Ele. Fala com Ele. Anda com Ele. Deixa Ele te conduzir. Porque Ele é a garantia que Deus virá para levar você um dia para estar com Ele. Amém? Isso é lindo, né, irmãos? Eu me empolgo com esse negócio. Eu li a Bíblia, irmãos, e eu fico avivado com essas verdades que Deus traz ao meu coração e à minha mente, né? Mas o que acontece? Davi veio para o palácio. Por que Davi veio para o palácio? Será que é uma coincidência? Não é coincidência, não. Com Deus não há coincidência. Não há coincidência. O Leão está falando que ele veio fazer um estágio. Você entendeu? Mas Davi veio para o palácio para tocar aquele instrumento, para libertar o rei, porque ali era o lugar dele. Ele estava sendo preparado. Ele tinha que conhecer o palácio. Ele tinha que conhecer onde ele ia viver. Ele tinha que conhecer onde ele ia reinar. Então ele veio para aquele lugar, porque foi ungido para estar ali, e já está agora no palácio, ocupando o lugar que é dele, porém, de uma maneira oculta. Deus só trabalhou na vida dele. Está entendendo? Agora, eu quero trazer aqui para nós, irmãos, um outro episódio que Davi, ele era aquele menino que ele vinha até o exército de Saul trazer comida, trazer alguma coisa para os seus irmãos que estavam na guerra. 3 irmãos dele mais velhos estavam na guerra. Então Davi ele trazia notícia do pai para os irmãos e levava notícia dos irmãos do pai. Davi ele ficou fazendo essa ligação aí. E um dia Davi chega e ele começa a ouvir um rumor, uma conversa. Apareceu lá um grandalhão que falou em voz alta, desafiou todo mundo: quero um de vocês para lutar comigo. Se eu vencer esse companheiro aí, esse camarada que vai vir lutar comigo, todos os filisteus serão servos de vocês. Se ele me vencer, seremos vossos servos. Quero um homem para lutar comigo. Davi ouviu aquilo e falou: peraí, como é que é isso aí? Não estou entendendo direito. Pois é, esse homem aí faz 40 dias que ele desafia o exército de Deus e não tem um homem para lutar com ele. E tem mais aí, Davi. O homem que lutar com esse filisteu aí, vencer ele, o rei vai dar a filha dele no casamento para esse camarada. O rei vai isentar a família dele de impostos para sempre. Davi, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. E aí Davi viu o povo tudo ali, ó, triste, abatido, amuado. Aí o Davi diz assim, ó: eu vou lutar com esse filisteu. Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem ele é? Eu vou lutar contra ele. Agora eu quero que alguém lê para mim o 17:32. Alguém pode ler para mim? 17:32. Aí Davi está diante de Saul. Aí Davi já está diante do rei.
virá e pelejará contra ele. Está vendo aí? Davi viu todo mundo abatido. Davi viu todo mundo cabisbaixo. Davi viu todo mundo triste. Davi chegou diante do rei. E a versão diz: não desfaleça o coração de mais ninguém por causa desse gigante. Eu vou lutar contra ele. Essa foi a decisão dele. Ninguém obrigou Davi a fazer isso. Isso foi decisão de Davi. Isso foi decisão dele, na intimidade dele com Deus, na intimidade dele com o Espírito Santo. Quando Deus te move, você vai. Quando Deus age na tua vida, você vai. Quando Deus ministra na tua boca, você fala, a palavra sai e o povo é edificado. Davi disse: eu vou lutar. Mas aí ele começa a encontrar os primeiros empecilhos. Saul olhou para ele e falou: mas você não pode lutar com esse gigante. Por quê? Você é muito jovem. Você é inexperiente. Você nunca, talvez, deu nenhum tiro com uma arma, né? Você nunca usou uma espada como... Você não sabe. Não, rei. Eu sou pastor de ovelha. E uma vez um leão pegou uma ovelha do meu rebanho lá. E o urso também pegou uma ovelha. Os dois. Eu tomei a ovelha da boca do leão e do urso. Eu matei os dois. Eu matei os dois. Eu tomei a ovelha da boca deles. Não deixei eles comerem. E vai ser assim com esse incircunciso filisteu. Quem que ele pensa que é? Você está entendendo, meu irmão? O sangue ferveu na veia de Davi. O sangue real ferveu na veia de Davi. Davi era rei. E você é rei, sabia? Sabia que você é rei? Sabia que você tem uma unção de rei na tua vida? Sabia disso? Sabia que você tem uma unção de sacerdote na tua vida? Sabia disso? Se você ler Apocalipse capítulo 5, você vai ver que Deus nos fez reis e sacerdote em Cristo Jesus. Você tem uma unção de rei na tua vida. Você pensa que você é pouca coisa? Você é pouca coisa sem Jesus. Mas com Jesus, você é rei. Você tem que viver como rei. Você tem que reinar aqui nessa terra. Deus colocou você aqui para reinar. Deus colocou você aqui para pisar. Deus colocou você aqui como autoridade. Deus colocou você aqui como cabeça e não como cauda. Deus colocou você aqui e Deus te revestiu com poder. Deus te revestiu com autoridade. Quando você erguer a tua mão, você tem que ter a visão que o inferno vai recuar. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Amém. Isso é bom, né? Amém. O rei colocou a armadura dentro do Davi. Davi não conseguiu andar com a armadura. Pegou aquela armadura, tirou dele. Não você anda com isso. Não usei isso. Eu não vou usar isso. Pegou 5 pedras, pôs lá no bornalzinho, né? Pegou uma funda, falou: essa é a arma que Deus me deu. Com essa pedra, com essa funda, eu vou derrubar esse gigante. Você está entendendo? Amém. Está entendendo o mistério? Às vezes você fica olhando para você, medindo você, olhando para a grossura do seu braço. Seu braço pode ser fino, seu braço pode ser grosso.
mas não é na força do seu braço que você vai ganhar a batalha. Porque quem ganha a batalha é Deus. Lembra isso. Para de medir você. Para de medir o homem. Para de olhar para o homem e censurar o homem. Para. Porque se Deus estiver na vida do homem, não importa quem ele é, ele vai vencer. Porque Deus está na vida dele. Se Deus está na tua vida, não importa quem você é. Não importa de onde você veio. Não importa para onde você está indo. Se Deus é contigo, você vai vencer. Aleluia. Eu quero que você leia algo comigo. Tem um negócio aqui que eu quero que você leia comigo. 17. E o versículo de número 42. Olha aqui, ó. 42. Você fala, pastor, mas eu já sei isso. Eu sei isso de cor. Ah, que bom que você sabe de cor. Só falta às vezes praticar. Certo? Às vezes falta praticar. 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Primeira coisa que nós vemos aqui, Davi foi desprezado. Desprezado Davi. O seu inimigo, o gigante desprezou Davi. Versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu: Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Certo? 3 versículos para o filisteu falar. No primeiro, aqui no 42, ele despreza Davi. No 43, ele continua desprezando Davi. Sou eu algum cão para você vir a mim com paus? Continua desprezando Davi. Versículo 44, ele faz uma ameaça para desestruturar Davi. E diz, hoje mesmo eu darei as suas carnes às aves dos céus e às bestas do campo. Está vendo? São mensagens negativas, irmãos. São mensagens que vêm contra ti no dia a dia e que às vezes você fica lendo ela, alimentando ela, pensando nela, valorizando ela, e você vai descendo no nível que você estava. Está entendendo? Só que aí chega a hora de Davi falar. Vamos ver o que Davi fala? Versículo de número 46. Davi começa dizendo assim, ó. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Está vendo aí? Sabe o que Davi fez? Davi saiu de cena e pôs Deus na frente. Está entendendo, irmão? Davi falou: você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, você vem a mim com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você vem afrontar. É o nome dele que eu venho. Davi nem citou a funda, Davi nem citou a pedra, Davi não citou aquilo, porque a confiança de Davi estava em Deus, a esperança de Davi estava em Deus, a fé de Davi estava em Deus. Talvez você está diante de circunstância que você olha e não vê saída, pois tem uma saída para você. A sua saída é Deus, a sua saída é Cristo Jesus. Sabe o que diz Colossenses capítulo 3? Se já
ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas lá de cima e não as da terra, porque já estás crucificado com Cristo e a sua vida está escondida em Deus através de Jesus. Amém. Nós estamos escondidos em Cristo. Sabe por que às vezes a gente não vem assim? Porque nós não ficamos no esconderijo do Altíssimo. Nós não ficamos em Cristo. Está entendendo? Tem um salmo que fala assim: no dia da adversidade eu te esconderei no meu pavilhão. Davi se escondeu em Deus. Gigante de repente olhou para Davi, mas não viu mais Davi, viu a glória de Deus ali na frente daquele menino. Está entendendo? Porque é desse jeito, é dessa forma. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus apareceu para ele, uma luz muito forte, ele ficou cego, a luz da glória de Deus cegou aquele homem furioso. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui. Versículo 46. Davi diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em daqui uma semana Deus vai colocar você na minha mão. É isso que ele disse? Amanhã? Quando? Hoje. Deus vai colocar você aqui, ó. Sabe o que é isso? Isso é fé. Sabe o que é isso? Isso é confiança. Sabe o que é isso? Isso é ousadia. Hoje Deus vai colocar você aqui na minha mão. E finaliza o versículo dizendo: e toda a terra saberá que há Deus em. Está vendo? Está vendo como ele coloca Deus na frente? Está vendo como Davi não quer e olha para ele? Ele diz: todo mundo, toda a terra vai saber que há um valente aqui em Israel. Toda a terra vai conhecer o meu nome a partir de agora. Irmão, só tem um nome que deve ser conhecido. Só tem um nome que deve ser proclamado. Só tem um nome que deve ser anunciado, que é o nome de Jesus, que é o maravilhoso nome de Jesus. E Davi está dizendo: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu não quero glória, eu não quero fama, eu não quero ser conhecido, mas eu quero que Deus seja conhecido. Eu estou aqui para expressar Deus. Eu estou aqui para mostrar que Deus é verdadeiro. Eu estou aqui para mostrar que Deus é real. E quem quiser experimentar dele, experimenta hoje. Beba dele, experimenta dele, se una a ele, para você ter vitória. E mais ainda, vamos ver o outro versículo. E mais ainda, aleluia, 47 diz: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Está vendo aí? Está vendo aí o coletivo? Está vendo aí o coletivo? Davi aqui inclui os irmãos dele, Davi inclui o rei, Davi inclui todas as famílias de Israel. A vitória é nossa, a vitória é de vocês, a vitória
filhas de Israel, a vitória do povo de Israel, o povo que tem sido humilhado nesses dias, o povo que tem estado aí cabisbaixo por causa dessa afronta. Vocês vão se alegrar, vocês vão pular, vocês vão regozijar por essa grande vitória que Deus vai dar. Isso é maravilhoso, não é? Isso é lindo, não é? Então nós vamos ficar com essa porção da palavra nessa noite. Amém? Eu quero convidar você para se pôr de pé. Eu quero convidar você para orar comigo sobre esta palavra. Eu quero convidar você para orar comigo sobre esta palavra. Eu quero convidar você para se posicionar. Davi, ele não teve tempo de se preparar. Só que ele já estava preparado. Davi podia ter dito ao rei: espera, porque eu vou jejuar por alguns dias, depois eu venho. Mas Davi chegou ali preparado. Eu tenho que estar preparado. Você tem que estar preparado. Quando o Senhor disser o seu nome, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Você vai fazer como Ananias, quando ele teve que orar por Saulo. Deus disse: Ananias, ele disse: fala, Senhor, e o teu servo ouve. Fala, Senhor. Fala. Esteja disponível para Deus. Eu tenho usado essa palavra disponível quando converso com Deus na oração. Só eu quero estar disponível para o Senhor. Espírito Santo, eu quero estar disponível para Ti. Às vezes eu recebo uns convites e quando eu penso em falar não, eu lembro que eu tenho dito para Deus que eu quero estar disponível. Lá vou eu, não confiando em mim, mas confiando em Deus. Se você soubesse o quanto que eu orei para estar aqui nessa noite, se você soubesse o quanto que eu humilhei o meu coração diante de Deus para estar aqui nessa noite, lendo essa palavra e falando contigo, se você soubesse disso, meu irmão, se você soubesse. Eu tenho um convite para quarta-feira para ir a um lugar levar uma palavra, e eu já estou ali com o joelho dobrado, eu já estou ali orando, eu já estou ali chorando, eu já estou ali humilhando o meu coração, porque se Deus não falar na minha boca, eu vou passar vergonha. Mas Deus fala. Amém. Deus sempre fala. Fala com Ele. Se você tiver coragem, isso para Deus, eu quero estar disponível para você. Se eu quero estar disponível